É isso mesmo. Boa tarde, Joel, Ana. E a gente tem mais uma semana de tempo bem seco aqui em São Paulo. A umidade relativa do ar está na casa dos 30%, metade do índice que é considerado ideal. A razão disso, Joel, é um bloqueio atmosférico que está impedindo que as frentes frias cheguem aqui em São Paulo. Isso acontece porque agora a gente tem tardes muito de céu aberto, de calor, mas o céu ele não consegue reter as ondas de calor e isso faz com que as madrugadas fiquem mais geladas, por isso que a gente sente muito frio à noite. E a gente conversou com um pneumologista, José Eduardo Afonso, e ele alerta que as alergias, sinusites, asmas e outras doenças respiratórias podem se agravar. Tem três coisas que o ar mais seco pode proporcionar que podem ter impacto diretamente na respiração, né? A primeira coisa, os poluentes, as poeiras, mesmo os micro-organismos como os vírus e bactérias, eles sobrevivem mais tempo e eles ficam mais tempo em suspensão no ar quando ele está mais seco. E isso é ruim para vários aspectos. Primeiro, as pessoas que têm maior sensibilidade a poluentes e a poeira, por exemplo, os pacientes asmáticos, alérgicos, eles têm mais crise de asma, mais crise de rinite. As infecções respiratórias por vírus respiratórios, rinovírus, influenza, mesmo coronavírus, elas são mais fáceis de se propagar em épocas de tempo seco, porque os vírus ficam vivos mais tempos, eles ficam mais tempo em suspensão no ar. E existe uma condição física, química, você depende da pressão de água, da umidade do ar, para carregar o oxigênio adequadamente até o alvéolo para que ele entre dentro da corrente sanguínea. Joel e Ana, a gente lembra o nosso ouvinte que a qualidade do ar pode variar de acordo com cada região aqui de São Paulo. A Zona Sul, por exemplo, é a região que faz mais frio ali por conta da proximidade da Serra do Mar. Então, bairros como Parelheiros e Capela do Socorro são mais úmidos por conta da vegetação. Por outro lado, na região central, que é mais urbanizada, tende a ser mais quente e a umidade no ar costuma ser bem menor. Quero dar meu depoimento sobre o centro. Porque a maior parte da minha vida eu morei em Osasco, que não é um oásis, assim, em termos de poluição, né? Mas é uma região um pouco menos poluída do que São Paulo. Tem bem menos trânsito, por exemplo. O centrão, o bicho pega. Hoje eu moro na Consolação. Desde que eu fui morar na Consolação, eu comecei a ter alguns problemas respiratórios. Pneumonia eu tive 3 vezes. Credo. Uma vez muito forte e outras vezes mais fracas, né? As outras 2 vezes mais fracas. Aquele papo que a gente sempre coloca aqui, de que mesmo não fumando, você tá fumando 3 cigarros por dia. É o que se fala, as novas pesquisas falam isso. Antigamente era 1 cigarro por dia respirar o ar de São Paulo. Hoje é entre 3 e 4, dependendo da região. E o Márcio Fernandes, que está aqui com a gente, para daqui a pouco chegar com informações voltadas ao campo, ele trouxe uma dica legal. Falou, Joel, é legal você colocar o soro fisiológico. A Ana já disse que ouviu de uma otorrino. De uma fono. De uma fono, que é interessante fazer a nebulização. Você só que tem esse aparelhinho aí, coloca só o soro fisiológico e faz a nebulização. Eu farei hoje à noite a nebulização, com toda certeza. Eu durmo quase abraçada com o meu umidificador de ar. Você põe o umidificador Na lá? Na minha cabeça. Acordo com o travesseiro molhado até. Tô vacilando, vou colocar. E Ana, vale um alerta que o pneumologista alertou a gente. O que eu tô fazendo de errado? Que o umidificador ele é super válido, mas é importante tomar cuidado para não deixar sempre, porque pode causar fungos, isso mesmo, Joel. Aí, Tá rapaz. vendo? Então é importante né? só quando você tá no ambiente, não deixar, por exemplo, durante a noite, que é um horário muito extenso, que isso pode agravar a quantidade de fungos, Ana. Entendi. Tô fazendo tudo errado, então. E quem não tem o umidificador pode colocar uma bacia com água. Toalha molhada. Toalha também. na cabeceira, né? Molha a toalha, dá aquela torcidinha para ela não ficar pingando e estende ali na cabeceira. O ar tá tão seco que você vai perceber que ela vai amanhecer sequinha. É isso. Não é? Exatamente. Então, dicas importantes. É até uma pauta, hein? Uma pauta legal, a gente entrevistar alguém nesse sentido, para tentar dar umas dicas bacanas para tentar se virar nesse período de sequidão. Legal. Não é? Aí, nesse caso, seria um próprio pneumologista. Exato. E a chuva deve chegar só no sábado, viu? Então, até... tem chuva sábado? Só sábado. Mas é uma chuva considerável ou uma chuva fraquinha? Bem pouquinha. A gente não pode... Assim, a gente tá... Já faz uns 10 dias que a gente tá sem chuva, nem um chuvisco que a gente tá acostumado aqui em São Paulo. Mas no sábado deve vir uma chuvinha ali...
o dia inteiro aquele chuvisco que a gente já tá acostumado aqui. Você tá se firmando como a garota do tempo do Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes? Não, poderíamos efetivar, agir como a garota do tempo também aqui no Bora Brasil. Você pode fazer previsões reduzidas. Vai fazer calor. Sim. Vai chover. Não, entra com o assunto do dia e já também um pitaco da previsão do tempo. Tá bom. É legal. Pega o E casaco. quando não tiver um assunto... Tira casaco. E quando bota você não casaco. tiver um assunto, alguma pauta, já entra com a previsão mais completa. É legal, pautando no ar o jornal. O que vocês acham disso? Eu gosto. Por mim tá combinado. Ao Eu vivo, gosto. conversando. Então, ó, vem